Olha o verdadeiro espírito de Cristo e do Evangelho. O que tem a ver? São dois caminhoneiros. Um caminhoneiro chamado e se auto-intitulando bolsonarista, e um outro caminhoneiro que se designava como petista. Antes da eleição, eles fizeram uma aposta. Um dizia que Bolsonaro iria ganhar, o outro dizia que Lula. E o que eles apostaram? Os caminhões, são dois caminhoneiros. Quem ganhar fica com o caminhão do outro. Olha que aposta mais cara e mais decisiva. Equivalia a dizer, quem ganhar fica com o instrumento de trabalho do outro. Fica com o ganha-pão do outro. Mas estavam ambos tão convictos de que os seus candidatos, cada qual, conforme sua convicção, ganharia, que fizeram uma aposta desse montante, sendo que eles são apenas caminhoneiros, trabalhando, lutando, tentando ganhar a vida, e puseram em risco o instrumento de trabalho mais fundamental que eles possuíam por causa de uma aposta política. Aí olha o que aconteceu, Lula ganhou. E agora? E agora? Nós estamos aqui dia 2 de novembro. Apostador Ronaldo ganhou a carreta de uma amiga Amiga Júnior, foi? Ganhou. Você apostou em quem? Não, eu aqui estava ali. Você apostou em quem? Apostei esse papai aqui, ó. Aí, ó. Ganhou. Tá vendo? Vem aqui, ó. Tá aqui a transferência. Na mão do Ronaldo já, ó. Aqui, ó. Não, aqui é para os cabos já tá entregue já. Aqui os cabos que acharam que era fake news, aqui, não sei o que, bababá. Ele foi entregar, foi de noite, mas eu não, já faltava abrir umas 4, 5 urnas, eu não quis não. E agora, Ronaldo, tá fazendo o quê? Tá aqui a chave dela, ó. E ele mesmo aqui, o Juninho tá aqui de prova, e botou 200 mil pra mim na minha conta ontem. Verdade, eu tava testemunho. Aí eu disse que não queria não. Sabe por quê? Se eu tirar do meu filho, meu contato é meu filho, aquele ali do Ronaldinho, do Dudu. Ele sai pra mim, eu não sei feliz isso aqui não. Verdade. Eu. Aí meu filho, é sua. Dois amigos, viu? Ele não Deus quis abençoe os ficar dois. com o caminhão do amigo. Cor de homem, o Disse, Ronaldo tá fazendo como aqui. ficar com o caminhão do meu filho. 26 Tem carinho por ele, olha o abraço, olha a ternura, olha o beijo. Dois indivíduos com opções ideológicas diferentes, mas que deram essa lição grandiosa. Como eu gostaria o país inteiro entendesse, visse, e eu queria que só as imagens rodassem sem som agora, porque é lindo você ver. É uma das cenas mais bonitas desse tempo eleitoral. Os caras apostaram e consumaram a obra. Na realidade, o outro depositou já 200 mil no dia anterior. E estava esse encontro aí para eles poderem fazer o recebimento do caminhão na prática, documentação, chave. Quando esse homem diz, olha, eu vim aí, os meus filhos, a gente vê que os filhos estavam aqui na frente dele. Ele disse, eu não quero ficar, não quero ter ganho, não quero possuir o que é dele. Então está aqui, não quero não, é teu, meu irmão. Era como eu pegar alguma coisa dos meus filhos. Ele agora apontou para os garotos que estavam do lado de cá, atrás. Não quero, então pega aqui tua chave, teus documentos, teu carro. Eu jamais faria isso. Um beijo, 2 beijos, 3 beijos, carinho na cabeça, 4 beijos, coisa linda. 2 homens viris, varonis, cheios, todavia, de uma bondade, pelo menos desse gesto, foi de uma humanidade e de um senso de dignidade e de justiça que estão se tornando raros no Brasil de hoje em dia. Pode voltar para mim. Eu espero que uma lição como essa seja divulgada. Ajude a divulgar
esse espírito. Não alimente. A eleição já passou, vamos diminuir de falar as falações sobre o assunto, porque tem muito tema para falar, tem muita loucura, tem muita maluquice rolando, acontecendo ainda. O pessoal não assiste televisão nenhuma, eles não recebem notícias de nenhuma mídia profissional, com repórteres investigativos dedicados a dar notícias que, se forem falsas, repórter profissional, quando dá uma notícia que não pode ser comprovada, consubstanciada, e ele a dá afirmando que é verdade, é por isso que você vê muita notícia na TV que diz alegadamente, supostamente, de acordo com, é porque o repórter não tem a materialidade para mostrar. Então ele fala, conforme as alegações, conforme a narrativa, conforme isso e aquilo, porque ele se isenta de ser processado. Porque é sério o negócio. Falou, sem relativizar a fala, vai ser processado. Eu tenho amigos repórteres que já levaram centenas de processos. Não porque mentiram, mas porque o indivíduo mencionado, com prova ou sem prova, muita gente processa mesmo só para dizer que processou, embora depois perca e tenha que indenizar o repórter. Mas esse grupo que está aí, boa parte do país, Rede Globo Lixo, não assistem mais nada, está tudo vendido, os canais de televisão, sejam brasileiros, ingleses, americanos ou de qualquer lugar, só dão notícia falsa. Foi isso que conseguiram vender no mundo inteiro para um monte de gente que só recebe notícias falsas, fake news, através do WhatsApp, do Telegram e de algumas mídias que vão só para grupos, boiadas, fechadas, rebanhos reclusos, presos na bolha. Só ouvem aquilo. Como eu tenho visto pessoas dizerem no meio da rua, estão dizendo aí que o Bolsonaro perdeu. Já 24 horas depois do resultado, o cara não tinha nem conferido. Porque ele não acredita em mais nada e nem em mais ninguém, ele só acredita na rede social dele. Estão dizendo aí que Bolsonaro perdeu, mas eu não acredito, não. Eu já vi gente dizendo, estão aí, outros celebraram, porque veio uma falsa notícia de que tinham mandado prender o Alexandre de Moraes, aí pessoas em ataques histéricos, gente gritando, e o Alexandre de Moraes em casa, não aconteceu foi nada, nem acontecerá, não há razão para isso, mas o pessoal só se alimenta da falsa notícia. E assim é para todo lado. Estão construindo um mundo paralelo, onde as pessoas não têm informação de coisa alguma, exceto das mentiras veiculadas. Tem gente, como eu disse ontem, que está como aquele japonês da Segunda Guerra Mundial, que 40 anos depois da guerra ter acabado, ele ainda estava escondido numa ilha, se escondendo na floresta, achando que toda pessoa que chegava naquela ilha fazia parte do projeto do inimigo para matá-lo. E tem gente nesse mesmo espírito de alienação, de bolha, de existência no mundo paralelo. Não faça isso, não é verdade o que lhe disseram. Confira tudo, leia as mídias autorizadas, profissionais, que têm responsabilidade e têm consequências do que eles dizem. Se não demonstrarem, se não provarem, eles são drasticamente punidos por qualquer informação equivocada. Guarde isso no coração, tire esse preconceito, isso tudo é mentira. Você comprou um pacotão, comprou lixo
sacos e sacos de lixo, está se alimentando de lixo, dizendo que a notícia que vem de profissionais que vivem para checar se é verdade ou não, e eu sei porque eu convivo com isso há quase 50 anos, já tive revista investigativa, repórteres trabalhando para mim, editores, tenho amizades em todas as grandes mídias do Brasil, em todos os lugares, amigos aposentados, amigos na ativa, converso com eles, sei a cautela. Às vezes o cara diz, olha, está rolando esse papo por aí, mas eu nem chego perto, porque não tem confirmação, não há informação confiável, então não tem declaração. E é assim que a coisa acontece, e acontece para todo mundo que, com o mínimo de juízo e lucidez, não se deixou enganar por essa ideia de que o que quer que venha de uma televisão, de um rádio sério, responsáveis, que tem contas a pagar e tem responsabilidades a atender junto aos órgãos reguladores de informação, são obrigados a trazerem a informação correta ou se perdem. Perdem concessões, perdem tudo se forem insistindo na mentira. De modo que eu sou a favor de que qualquer que seja o veículo autorizado e que tenha concessão e autorização do Estado para ser veículo de informação, entre na base da linha do escreveu, não leu, pau comeu, porque esses veículos têm uma importância extraordinária, mas eles têm que ser completamente verazes, como a maioria deles tenta ser, enquanto vocês chamam de lixo e só se alimentam da lama que vem do chiqueiro, da pocilga, dos porcos ruminadores de informações mentirosas, que é aquilo que tem alimentado milhões de corações que vivem num mundo paralelo, não sabem nem o que aconteceu. Como eu vi ontem um rapaz dizer, reuniu um grupo no meio da estrada e falou, estão falando aí que Bolsonaro não só perdeu, mas como ele declarou que perdeu, e também ele já cumprimentou até o vice-presidente eleito pessoalmente. Então esse aí não é mais o meu líder. Agora quem assenta na cadeira dele sou eu, somos nós. E eu nem acredito que ele tenha feito isso, porque se ele fez isso, ele está enganando a todo mundo, a todos nós. Então, com ele ou sem ele, o nosso movimento é de extrema-direita e nós vamos continuar nos alimentando com as nossas informações. Aí eu ouvi aquilo e falei, meu Deus, aí não tem argumento contra um fanatismo, contra uma alienação, contra uma avestruz que enfia a cabeça no buraco, vai levando chumbo na bunda, mas prefere não enxergar, porque qualquer coisa é melhor do que ver a realidade. Não deixe que isso aconteça, abra o coração, desmonte as minas, as bombas, os explosivos, desabilite a sua arma, baixe as armas, deponha as armas, baixe a atitude de ataque, de refratariedade, termine com ela, amance seu coração. Quem não concordava com você nos últimos 4 anos, esperou. Espere agora você os próximos 4 anos. Daqui a 4 anos você expressa sua vontade outra vez, se ainda for a mesma. É assim que a alternância da democracia garante a saúde social pela obediência constitucional. Não seja um tolo, não seja um louco, não seja um menino desvairado, não faça mal nem à sua vida, nem à da população inteira. Eu imploro a você que carrega algum temor de Deus no coração, que haja assim, por favor. Quando Bolsonaro ganhou, em 2018, a primeira coisa que eu vi no dia seguinte, falei, olha gente, está aí
Eu trabalhei contra essa possibilidade, infelizmente ele ganhou, e fiz uma oração, não uma oração hipócrita, como o Macedo. Vamos ver qual é o Deus que ganha no dia 30. Como se estivesse entre um Deus e outro. Aí depois ele vai, vamos ver qual é o Deus que vai ganhar, hein? Vamos ver, hein? Aí volta depois, olha, foi aqui o Deus do lado de Lula que ganhou. Então, mesmo tendo problemas com Lula, eu perdoo o Lula. Quem é ele para perdoar o quê? Quem é ele para perdoar o quê? Ele tem que pedir perdão pelas mentiras dele, ou orações falsas, mentirosas, interesseiras, como a do Malafaia. Eu não ouvi dizer ainda que ele telefonou para consolar o Bolsonaro. Pode até ter feito, mas não deu publicidade a isso, como ele dá a tudo que dizia respeito ao Bolsonaro. Era a coisa mais digna a fazer, ligar e dizer, olha, eu não sei explicar, mas a minha profecia não aconteceu. Ele, Dona Valnice, uma quantidade enorme de profetas que profetizaram, que a própria Michele disse que sabia no coração que ia perder, mas declarava a vitória em nome das profecias. E hoje, as profecias todas no chão, já desde domingo, ninguém vem a público dizer, perdão, eu errei, eu profetizei conforme a vontade do meu coração e não a palavra de Deus, conforme o meu desejo, conforme o meu sonho, conforme isso tudo, que já é pecado. Porque a Escritura diz aquele que sonha como sonho. E quem profetiza sem ser da parte de Deus, no Velho Testamento, tinha punição. Tinha punição para alguém que fizesse uma profecia que não se cumprisse, ele que desaparecesse. Porque, do contrário, alguma coisa aconteceria como consequência da mentira falada em nome de Deus. Exceto quando havia aqueles reis que tinham as cortes de falsos profetas, contratados e pagos para falarem exclusivamente aquilo que o rei gostava de ouvir. E aí o falso profeta era louvado, glorificado. E também, quando a profecia dele dava errada, em geral não acontecia nada com ele, porque o rei que o amparava normalmente morria nessas guerras profetizadas como vitória. E o cara ia e era morto. E o falso profeta continuava procurando uma nova freguesia para agradar. Mas vocês lembram que em 2018, no dia seguinte, eu fiz uma oração. A oração está aí, quem quiser ver, Caio ora pelo governo Bolsonaro. Está aí, no YouTube, em 2018. Qual foi a minha oração? Falei, Senhor, ele ganhou, ele vai ser autoridade sobre nós nos próximos 4 anos. Tu sabes que eu tenho pavor de tudo que esse homem é e representa, que eu o conheço há décadas. Ele nunca mudou, nem parece que irá mudar em nada, porque a convicção dele é a pior possível. E eu te peço, por misericórdia, que ele não consiga implementar todas as coisas que ele prometeu fazer. Todas as coisas. Por favor, atrapalha aquilo que ele prometeu fazer, que não é vida, que não é saúde, que não é cuidado, que não é preservação do meio ambiente, que não é carinho pelo pobre, que não é prioridade em relação às classes desprezadas e marginalizadas. Tem compaixão porque ele fez promessas horrorosas. Eu te peço que tu realizes o oposto. Realizes o bem em favor desse povo, porque esse homem não tem nenhuma disposição de praticar o bem. Só se ele for obrigado e forçado. Está gravado aí.
Por isso eu faço as minhas coisas todas públicas e gravadas. Elas podem ser recuperadas. E em qualquer mudança, se ele tivesse mudado, eu teria sido o primeiro a dizer, graças a Deus ele está mudando. Eu mesmo iria tentar ajudar nesse processo de mudança, mas cada vez mais ele mudava para pior. E a minha oração continuava, Senhor, segura essa mão, estanca essa mão, segura essa espada aleivosa, descontrolada. Por favor, Jesus, tem compaixão desse povo, e dos doentes, e dos que morrem, e dos órfãos, e dos abandonados, e dos famintos, e dos miseráveis que estão aumentando. Tem compaixão. Ao invés de ficar com essa hipocrisia de agora eu perdoo o Lula, ou então vamos orar, porque agora ele é a autoridade constituída. Então vamos. A autoridade constituída nunca foi o Bolsonaro, nem é o Lula, é a Constituição brasileira. Enquanto o Lula estiver obedecendo à Constituição, respeite o Lula. Se o Lula desobedecer à Constituição, enfrente o Lula. É simples assim. A autoridade, a exousia, de Romanos 13, a exousia, que nos dias de Paulo era o imperador romano, ou a lei romana, a pax romana, eram essas as exousias. Ou então algumas autoridades de alguns lugares, governantes, reis de alguns estados submissos a Roma, estados gregos, cidades gregas na Ásia Menor, eram exousias, a autoridade. Agora, na democracia, e já há muito tempo, que esse conceito mudou. Teve um tempo que a grande máxima era que o rei era lei. Era essa a afirmação que se fazia. Era, o rei é a lei. Aí houve uma mudança de consciência. Aí a lei passou a ser o rei. E o rei passou a ter que obedecer à lei, mesmo antes de haver democracia. Foi isso que se instituiu na Inglaterra, na França, em alguns lugares. Depois, o movimento republicano foi se transformando num movimento com configurações democráticas. Depois, nos Estados Unidos, chegou a um ponto que já não é novo, já tem alguns séculos, em que a Constituição é o parâmetro, é o rei. É o rei. É a lei que se transformou no rei. É lex rex. É a lei que é o rei. Antigamente era rex lex. Era o rei que era a lei. Na ditadura é rex lex. Como o Bolsonaro disse do início do governo, eu faço o que eu quiser porque a Constituição sou eu. A cabeça dele ainda é do tempo do Rex Lex. O rei é a lei. Mas tem pelo menos quase 300 anos que é o oposto. Que é o oposto, que foi crescendo e aumentando na terra inteira. É Lex, que é Rex. É a lei que é o rei. A Constituição é a exousia maior. Sob ela estão todos numa sociedade democrática, inclusive a presidência da República, o judiciário, os legisladores, o exército, todo mundo está sob as mídias, todo mundo tem que obedecer à Constituição. Ela é a autoridade nessa sociedade democrática. Lula fez o bem, aplauda. Lula fez o mal, denuncie. E respeite a Constituição. E não seja fanático de ninguém. Fanático de ninguém jamais. Nem de Jesus. Fanatismo não é devoção. Fanatismo é distorção emocional e cognitiva de pessoas
que desenvolveram a tendência à obediência ou a sofrerem da síndrome de Estocolmo, ou seja, ficarem presas e apaixonadas pelo seu ditador, pelo seu conquistador, devotarem obediência e subserviência sem questionamento, entregando a direção da sua própria vida a um déspota, que pode ser um louco, mas tem gente que prefere se entregar ao controle de um tirano do que exercer a liberdade e participar da vida com o exercício livre da sua própria consciência. O que deveria ser normal, não é normal assim.